Em um laboratório escondido sob a Universidade de Iowa, um experimento com pulsos de luz abre as portas para o inimaginável. Um supercomputador começa a decifrar mensagens de uma dimensão além da nossa. A realidade como conhecemos está prestes a colapsar e alguém, ou algo, está do outro lado, observando. Ciência, misticismo e conspiração se cruzam em uma história onde o maior perigo não é o desconhecido, mas o que ele já sabe sobre nós. Assista agora, Nexus, um conto de Kesha Brasil. Nexus. Kesha Brasil. Capítulo 1 – A Centelha do Desconhecido. Na calma quase mística de uma madrugada chuvosa, o Dr. Henry encontrava refúgio no laboratório subterrâneo da Universidade Estadual de Iowa. Era ali, entre o brilho dos monitores e o barulho constante dos equipamentos, que ele e sua equipe desafiavam os limites da ciência. Durante meses, experimentos com pulsos de luz na faixa dos terahertz, aplicados a supercondutores ultracongelados, vinham revelando comportamentos inéditos da matéria. Contudo, naquela noite, uma anomalia chamou a atenção de todos. Uma emissão de energia de intensidade e frequência desconhecida surgiu no meio dos dados, como se o universo estivesse revelando um segredo antigo. Henry sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao analisar os gráficos que, de repente, destoavam de tudo o que conhecera. Ao lado dele, a engenheira Sue, conhecida por sua sensibilidade quase poética ao lidar com números e fórmulas, observava os resultados com uma mistura de fascínio e apreensão. Você vê isso, Henry? Essa emissão, ela não se comporta de acordo com as leis da física que estudamos. Disse com a voz embargada pela emoção. Sem pretensão de alarmar os colegas, mas consciente do potencial revolucionário, ou catastrófico, daquela descoberta, a dupla decidiu manter tudo em segredo até que pudessem compreender melhor o fenômeno. Afinal, na penumbra daquele laboratório, a luz proibida já se mostrava capaz de desafiar a razão e abrir caminhos para dimensões até então inimagináveis. Capítulo 2 – O olho que tudo vê. Inspirados pela descoberta, Henry e sua equipe desenvolveram um supercomputador especialmente projetado para decifrar o enigma. Batizado de O Olho de Deus, o sistema combinava algoritmos avançados com modelagens quânticas de última geração. Conectado diretamente aos sensores do acelerador, o olho captava cada pulsar da luz proibida e transformava os dados em sequências numéricas e imagens surpreendentes. Durante os primeiros dias, as análises eram modestas, pequenas flutuações, oscilações inesperadas e sinais que, à primeira vista, pareciam apenas um capricho do acaso. Mas tudo se transformou quando o sistema, de forma quase imperceptível, passou a revelar mensagens cifradas. Em uma manhã cinzenta, os monitores exibiram, com a frieza de um oráculo, a mensagem: o colapso é inevitável. O impacto foi imediato. Henry, com os olhos marejados pela incredulidade, trocou um olhar com Sue. Eles sabiam que a mensagem ultrapassava o campo da estatística. Algo mais profundo e sombrio estava em jogo. O olho de Deus não apenas previa o futuro, ele via realidades paralelas e interligadas, como se a própria luz proibida fosse um elo entre mundos. Capítulo 3 – A Vigília Eterna. Enquanto os cientistas lutavam para entender a magnitude daquela revelação, a notícia, mesmo que filtrada, começou a circular entre grupos restritos do poder e da alta sociedade. Em cafés discretos e salões de reuniões fechados, surgiam cochichos sobre a existência de uma sociedade secreta, denominada Vigília Eterna. Diziam que essa organização, com raízes que se perdiam na antiguidade, monitorava de longe os avanços científicos e tinha interesses que ultrapassam a mera busca pelo conhecimento. Relatos anônimos sugeriam que a descoberta da luz proibida já estava, de alguma forma, interligada aos planos dessa sociedade, que almejava usar o fenômeno para reescrever os destinos da humanidade. Em uma sala de reuniões improvisada, em um antigo casarão nos arredores de Iowa, oficiais governamentais discutiam em tom confidencial. Um deles, identificado apenas pelo codinome Ghost,
afirmou em voz baixa. Não se trata apenas de ciência. Se essa luz continuar a operar como até agora, ela poderá ser a chave para controlar o tempo e manipular eventos históricos. O clima carregado de tensão misturava fervor científico e teorias conspiratórias, criando uma atmosfera em que a verdade e a ficção se confundiam. Capítulo 4. Entre a ciência e o misticismo. Nas semanas seguintes, Henry e Sui se entregaram intensamente à tarefa de decifrar os códigos gerados pelo olho de Deus. Cada nova sequência parecia apontar para símbolos ancestrais, reminiscentes de textos esotéricos que faziam referência a olhos que tudo veem e portais para outras dimensões. Sui, que além de cientista nutria uma paixão pela história das civilizações, recordava passagens de antigos manuscritos egípcios e maias que aludem a um poder capaz de transpor os limites do espaço-tempo. É como se estivéssemos diante de um elo perdido entre a ciência moderna e o misticismo das eras passadas, confidenciou ela a Henry, enquanto examinavam, em meio a cálculos e diagramas, o padrão recorrente que aparecia nos dados. As coordenadas e os símbolos pareciam remeter a um alinhamento cósmico, uma configuração astronômica que ocorria raramente, a cada milênio. A hipótese de que a luz proibida pudesse atuar como uma ponte entre realidades ganhou contornos ainda mais intrigantes e perigosos. Capítulo 5. O dilema da responsabilidade. Em meio a essa espiral de descobertas e incertezas, os debates emergiam entre os cientistas. Alguns defendiam a imediata desconexão do olho de Deus, temendo que a continuidade do experimento pudesse desencadear eventos irreversíveis. Outros, porém, argumentavam que a ciência deveria avançar, mesmo diante do risco, para que se pudesse compreender e, talvez, controlar aquele fenômeno único. Numa noite de tempestade, Henry reuniu os principais colaboradores no laboratório. Se desligarmos agora, podemos estar perdendo a chance de entender uma verdade que ultrapassa a nossa compreensão atual, declarou ele, com uma convicção que misturava coragem e dúvida. Sui, que até então se mostrava comedida, acrescentou. Mas se mantivermos essa conexão, estaremos brincando com forças que podem estar além da nossa capacidade de contê-la. A tensão pairava no ar, carregada de um misto de esperança e terror. Enquanto a equipe debatia, o olho de Deus, silencioso até então, voltou a emitir uma nova mensagem: o observador foi observado. Essa frase, enigmática e carregada de presságios, fez com que cada um ali se perguntasse se o fenômeno não estaria, de alguma forma, consciente, ou se forças maiores já teriam se manifestado por trás das cortinas da realidade. Capítulo 6. A última tentativa. Decidido a encontrar uma resposta definitiva, Henry propôs um protocolo ousado: sincronizar os pulsos da luz proibida com o alinhamento cósmico previsto pelos dados. Segundo os cálculos, aquele alinhamento ocorreria em poucas horas, e seria a oportunidade de fechar, ou ao menos estabilizar, o portal que parecia se formar entre dimensões. A proposta, embora arriscada, era abraçar o desconhecido com a esperança de restaurar o equilíbrio. Enquanto os minutos se transformavam em uma contagem regressiva silenciosa, a equipe ajustava os parâmetros do supercomputador. Sui, com mãos trêmulas, conectava os últimos módulos ao sistema, enquanto Henry monitorava cada alteração com um olhar fixo nos monitores. Lá fora, o céu se abria em um espetáculo de nuvens densas e relâmpagos que pareciam marcar o compasso de um destino iminente. Foi então que os dados começaram a se transformar. As telas, antes repletas de cifras abstratas, passaram a exibir imagens que desafiavam a imaginação, fragmentos de cidades antigas, ecos de civilizações perdidas, paisagens que misturavam o real e o surreal. A mensagem equilíbrio restaurado surgiu pouco antes do alinhamento, quase como um sopro do destino, trazendo um alívio rápido, mas carregado de incerteza. Capítulo 7. A convergência dos destinos. Em meio a raios e trovões, o momento do suposto alinhamento cósmico chegou. O laboratório estava tomado por uma energia diferente, como se cada átomo vibrasse em sintonia com um compasso ancestral. Henry, Sui e toda a equipe posicionaram-se em frente ao olho de Deus, prontos para a tentativa final de sincronização. Do lado de fora, a natureza parecia responder com tempestades intensas, como se o próprio Deus Thor estivesse enfurecido. Sui iniciou a sequência de comandos com uma precisão que misturava técnica e instinto.
Enquanto as luzes do supercomputador piscavam, os monitores passaram a exibir imagens que mesclavam o presente com o passado e, talvez, com futuros alternados. Fragmentos de rostos, ruínas de civilizações e símbolos indecifráveis surgiam e desapareciam numa cadência hipnótica. Foi então que, no auge do procedimento, o olho de Deus projetou uma última, e já conhecida, mensagem: o observador foi observado. As palavras pairavam no ar, carregadas de um significado ambíguo. Para alguns, era o aviso de que forças desconhecidas já haviam se manifestado; para outros, um chamado à reflexão sobre o próprio ato de observar. Henry sentiu que, naquele instante, a barreira entre o conhecido e o inominável estava irrevogavelmente dissolvida. Em meio a suspiros e olhares carregados de emoção, ele falou: "A verdade, por mais obscura que seja, sempre esteve além do que podemos compreender." Capítulo 8 – O preço do conhecimento. Nos dias que se seguiram, o mundo foi abalado por notícias conflitantes e teorias que se espalharam com a velocidade de um incêndio. Enquanto cientistas de diversos países buscavam replicar os experimentos de Iowa, relatos de anomalias, desde desaparecimentos inexplicáveis até distorções do tempo, surgiam em vilarejos e grandes metrópoles. A mídia, sedenta por respostas, explorava cada detalhe com fervor, e o fenômeno ganhou contornos de lenda urbana. Henry e Sui foram convocados por uma comissão governamental, onde se depararam com a presença de figuras enigmáticas e de alto escalão. Entre elas, o misterioso agente conhecido como Ghost, cuja frieza e precisão contrastavam com o turbilhão emocional que cercava a descoberta. Em uma sala austera, com paredes de vidro espelhado, Ghost expôs suas inquietações. "Temos indícios de que forças externas, talvez ligadas à vigília eterna, estejam monitorando e, quem sabe, influenciando os experimentos. Não se trata apenas de ciência, é uma questão de controle e poder." A tensão na sala era quase palpável. Henry, embora ciente dos riscos, defendia que a busca pelo conhecimento nunca deveria ser interrompida por medos infundados. "Nós somos os responsáveis por desvendar os mistérios do universo, mas também devemos assumir o peso das consequências", argumentou, com a serenidade de quem conhece os limites da razão. Sui, por sua vez, via naquele confronto uma oportunidade de unir o método científico à sabedoria dos antigos. Uma ponte que, se construída com cuidado, poderia resgatar a humanidade de um destino sombrio. Capítulo 9 – Entre sombras e luz. Enquanto as investigações governamentais avançavam, uma nova onda de conspirações invadia as redes sociais e os fóruns especializados. Em comunidades virtuais, entusiastas e teóricos discutiam a possibilidade de que a luz proibida poderia ter sido manipulada por interesses escusos durante a Guerra Fria, quando governos e organizações secretas investiram pesado em pesquisas quânticas e experimentos com radiações misteriosas. Relatos de arquivos confidenciais e documentos vazados alimentavam a crença de que a vigília eterna já havia interagido, em momentos distantes, com os maiores nomes da ciência mundial. Em uma conversa acalorada em um café do centro de Iowa, um jornalista investigativo revelou: "Há rumores de que certos experimentos realizados no passado estavam diretamente ligados a esse fenômeno. Se a verdade vier à tona, o mundo jamais será o mesmo." Tais declarações encontravam eco na postura de Henry, que, embora refutasse teorias sem bases concretas, não podia ignorar a possibilidade de que a luz proibida fosse apenas a ponta de um iceberg muito maior. As noites no laboratório tornaram-se longas e solitárias. Entre cafés, conversas em baixo tom de voz e anotações desesperadas, Henry e Sui se viam cada vez mais imersos em um universo onde a ciência e o misticismo se encontravam. Em meio a cálculos complexos e leituras de manuscritos antigos, ambos chegaram à conclusão de que o fenômeno transcendia a mera física; ele era uma interseção de tempo, matéria e consciência. Uma janela para o desconhecido que, se aberta, poderia revelar segredos milenares. Capítulo 10 – Um novo amanhecer. Nos tempos que se seguiram à operação, o laboratório permaneceu em um silêncio carregado de significados. As análises revelaram que o alinhamento havia estabilizado, ao menos temporariamente, as flutuações da luz proibida. Contudo, o sentimento de que algo fundamental havia sido alterado persistia em cada membro da equipe. Henry, com o semblante cansado, mas determinado,
convocou uma reunião de avaliação. Não podemos afirmar que salvamos o mundo. Apenas adiamos um destino que, se não compreendido em sua totalidade, pode retornar com fúria redobrada, advertiu ele. Enquanto isso, a repercussão externa ganhava contornos inesperados. Cientistas de diversas partes do mundo iniciaram investigações paralelas, e a mídia, fascinada pelo mistério, debatia as implicações de uma tecnologia que parecia transcender a própria realidade. Em redes sociais, teorias conspiratórias encontravam um novo fôlego. Postagens relatavam encontros inexplicáveis, visões do passado e prenúncios de um futuro incerto. Entre essas narrativas, a imagem de um olho, símbolo tanto da vigilância divina quanto do poder oculto, tornava-se onipresente. Sui, sempre cuidadosa, escrevia em seu diário. Hoje, sinto que não somos apenas observadores deste fenômeno, mas participantes ativos de um grande enigma cósmico. A ciência nos revelou o vislumbre de uma realidade onde o tempo, o espaço e a consciência se entrelaçam. Ainda que a razão tente explicar, há uma beleza trágica nesse mistério que me faz crer que o universo guarda segredos que jamais seremos capazes de desvendar por completo. Capítulo 11 – O legado da luz. Com o passar dos meses, o experimento de Iowa transformou-se em um símbolo. Universidades, centros de pesquisa e até instituições místicas passaram a estudar a luz proibida como um fenômeno que, além de desafiar as leis da física, colocava em xeque a própria visão de realidade da humanidade. Henry tornou-se uma figura polêmica, aclamado por alguns como um visionário e criticado por outros que temiam as possíveis consequências de se mexer com forças tão profundas. Enquanto isso, a enigmática vigília eterna continuava a ser mencionada em documentos confidenciais e entrevistas veladas. O agente Ghost, cuja presença fora decisiva na operação, desapareceu sem deixar vestígios, alimentando rumores de que fora realocado para proteger outros segredos. Em um raro momento de intimidade, Henry confidenciou a Sui. Não sei se estamos preparados para lidar com o que despertamos. Talvez algumas verdades sejam perigosas demais para a mente humana. Mas a inquietação, misturada a uma esperança tênue, impulsionava os que ainda buscavam respostas. Em simpósios internacionais, debates acalorados emergiam entre cientistas, filósofos e teóricos da conspiração. Alguns defendiam que a luz proibida era um presente, uma chance única de levar a humanidade a um novo patamar de entendimento. Outros, que ela era um aviso, um lembrete de que certos limites deveriam permanecer intocados. Capítulo 12 – Reflexões. Certa noite, ao término de uma longa jornada de descobertas e incertezas, Henry permaneceu sozinho em seu antigo escritório, cercado por pilhas de anotações e relatórios. O luar penetrava pelas frestas da janela, iluminando com suavidade o semblante cansado do homem. Em seus olhos, misturava-se a tristeza de um conhecimento doloroso com a determinação de um pesquisador que jamais desistiria de buscar a verdade. Ele relembrou a mensagem final do Olho de Deus, o observador foi observado, e sentiu que, de alguma forma, aquele enigma continuava a acompanhá-lo. Será que, ao tentar observar o universo, permitimos que ele nos observe de volta? Pensou em voz baixa. Ao mesmo tempo, lembrou da célebre frase de Nietzsche: quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Naquele instante, compreendeu que o legado de sua pesquisa não se restringia aos cálculos e experimentos, mas se estendia ao coração e à alma de todos aqueles que ousavam sonhar com o impossível. Epílogo, o eco do infinito. Anos se passaram desde a operação que estabilizou, ainda que momentaneamente, a luz proibida. O mundo mudou, e a experiência vivida na Universidade Estadual de Iowa foi gradativamente inserida no imaginário coletivo como um dos maiores mistérios do nosso tempo. Henry, agora aposentado, dedicava-se a palestras e encontros com jovens cientistas, enfatizando a importância de se manter a mente aberta e o espírito crítico. Em uma conferência modesta, realizada em uma pequena cidade do interior, ele declarou com a voz firme de quem conhece os limites da razão: a ciência é uma busca incessante pela verdade. Mas, às vezes, o que encontramos nos lembra de nossa pequenez diante da imensidão do cosmos.
Devemos ter a coragem de questionar, de duvidar e de aprender com as indagações que se apresentam a nós, mesmo que elas venham em forma de enigmas que não se podem explicar por completo. Sui, que seguiu carreira acadêmica e tornou-se referência em estudos interdisciplinares, recordava com carinho dos dias intensos no laboratório. Em uma entrevista para um jornal cultural, ela comentou: "A luz proibida nos ensinou que a realidade não é algo fixo, mas um eterno fluxo de possibilidades. E, às vezes, a verdade se manifesta na encruzilhada do racional com o intuitivo, do científico com o místico." Suas palavras ecoavam como um lembrete de que o conhecimento, por mais vasto que seja, é apenas uma parte da experiência humana. Enquanto o debate se prolongava e as teorias conspiratórias continuavam a alimentar a imaginação popular, o olho de Deus permanecia como um símbolo silencioso. Não mais apenas um equipamento sofisticado, mas a materialização de uma busca que unia o intelecto à alma, a razão ao instinto. E em cada recanto onde se discutia o fenômeno, ressoava a ideia de que, ao tentar desvendar os segredos quânticos, o ser humano se depara, inevitavelmente, com a própria fragilidade de seu entendimento. Na penumbra de uma biblioteca antiga, entre prateleiras repletas de volumes esquecidos, um jovem estudante encontrou um caderno de anotações com as memórias de Henry. Ao ler aquelas páginas, o rapaz sentiu uma inquietação, mas também uma inspiração profunda. Como se, através das palavras do velho cientista, pudesse vislumbrar um caminho de coragem e questionamento. O verdadeiro poder da ciência, escrito no caderno, não está em controlar o espaço-tempo, mas em reconhecer que somos parte dele, vulneráveis, e ao mesmo tempo, capazes de grandes descobertas. E assim, o legado do olho de Deus se perpetuava. Em cada laboratório, em cada discussão acadêmica e em cada sonho de um futuro melhor, permanecia a lembrança de que a luz proibida, com todos os seus enigmas, era um convite para que a humanidade nunca deixasse de se perguntar: quem observa e quem é observado? Ao encerrar o capítulo derradeiro de sua frutuosa vida, Henry sorriu, consciente de que os caminhos da ciência e da existência se entrelaçam de maneira inexplicável. E naquela noite, sob o brilho tênue das estrelas e o sopro distante do vento, ele se despediu do mundo com a certeza de que a verdade, por mais complexa e dolorosa que seja, sempre encontra uma maneira de se revelar, mesmo que aos poucos, em ecos que transcendem a compreensão humana. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.